Bom dia a todos, o meu nome é Jorge Xavier, sou Account Executive da Oracle e em primeiro lugar agradecer à EDC o convite e a possibilidade de estar presente neste evento e cumprimentar todos aqueles que nos cheguem. Nós vamos falar sobre tendências para os clientes e para os consumidores. Eu antes de iniciar a apresentação tenho de passar aqui o nosso Porto Seguro, se bem que nós hoje não vamos falar muito de produtos da Oracle, ainda assim passar esta informação. E voltando agora para aquilo que interessa, que é comentar estas tendências nestes tempos complexos que vivemos, e perceber que de facto este buzzword que já se tornou comum de sabermos que as mudanças aconteceram de uma forma súbita e sobretudo de uma forma muito desigual, ou seja, nós temos alterações a impactar o nosso dia-a-dia, como seja o trabalho remoto, que aumentou 400%, e depois temos setores de atividade como as viagens e o turismo que aterraram, temos o consumo dos consumidores também a estagnar, mas de uma forma muito diversa que já vamos abordar, o desemprego a subir e, portanto, são tempos que obrigam da nossa parte, de todos nós, muita agilidade, muita empatia, muita capacidade de nos adaptarmos a este novo normal. Quando falamos de consumidores ou quando falamos de clientes, temos que perceber que por trás de cada um há uma pessoa. E, de facto, mais do que as personas, temos que entender o indivíduo nos seus diferentes papéis. Papéis estes que não são impermeáveis, ou seja, um cliente no seu contexto de trabalho, um cliente B2B, quando está a partir de casa a fazer trabalho remoto, certamente traz essa experiência para os seus hábitos de consumo enquanto um cliente B2C num contexto, por exemplo, de uma compra de retalho. E, por conseguinte, o desafio que se coloca para todas as empresas é ser capaz de compreender este contexto, ter empatia, sobretudo com o indivíduo, com a pessoa, independentemente de estarmos a falar num contexto de compra de um cliente B2B ou de um consumidor num contexto B2C. Olhando para esta informação que nos dá o volume do negócio do retalho, é um indicador interessante que nós escolhemos passar nesta apresentação. Porquê? Portanto, nós, em primeiro lugar, conseguimos ver perfeitamente uma tendência que estava relativamente estável, vinha a crescer de forma paulatina desde o momento em que recuperamos da crise de 2008. E conseguimos ver também que aquilo que era o comércio à distância, certamente hoje em grande parte base digital, base eletrónica, até 2010 não era muito significativo, mas a partir desta altura começou a crescer de forma sustentada. Depois, a partir de 2015, 2016, a altura em que se começou a falar muito da necessidade da transformação digital, e isto passou a ser uma buzzword nas nossas vidas, a relevância deste tipo de negócio começou a ser maior e até que chegamos ao ano 2020 e à pandemia que desgraçadamente todos vivemos e onde realmente notamos que existe uma alteração profunda no padrão deste negócio, neste caso de retalho, e onde vemos perfeitamente que tudo aquilo que é feito à distância, pelas razões que todos nós adivinhamos, disparou face àquilo que são os padrões de consumo tradicionais. E nesta altura importa saber se realmente estamos a viver algo que é circunstancial, que é fruto do momento, ou se isto veio para ficar. E aquilo que os dados sustentam é que, de facto, querem estudos internacionais, querem estudos que tenham sido feitos recentemente em Portugal, os consumidores parecem revelar que grande parte das alterações motivadas pela epidemia do Covid-19 estão para ficar, ou seja, os consumidores acreditam que esta adaptação e
as alterações que fizeram aos seus hábitos de consumo vão perdurar no longo prazo. Isto é muito relevante para que as empresas possam tomar as suas decisões em termos do próximo passo para além desta conjuntura em que vivemos. Nós decidimos trazer hoje aqui 3 perspectivas, 3 tendências que nos parecem extraordinariamente importantes quando falamos da reformulação desta relação entre os clientes e os consumidores. E, portanto, a primeira tendência é o ritmo com que esta aceleração está a acontecer, esta necessidade de nos adaptarmos muito rapidamente a padrões de consumo que mudam todos os dias. Depois, a segunda tendência é o fim do ownership, ou se quisermos, o advento de modelos de subscrição, de pay as you go. E, finalmente, o peso crescente que temas como a privacidade e a regulação estão a ter naquilo que é a segurança dos consumidores enquanto indivíduos sobre os seus dados, sobre as suas transações, e vamos dar aqui um ênfase maior, porque é aquilo que nos diz mais respeito ao contexto europeu. E então passo a abordar este primeiro pilar, esta primeira tendência que tem a ver com este ritmo de aceleração, sobretudo no negócio de base digital, no negócio de e-commerce. E porquê é que é difícil falarmos e adaptarmos muitas vezes a este novo requisito, a esta nova tendência? Porque, de facto, não se trata somente de abrir lojas online ou estar presente em marketplaces, porque depois toda a experiência de compra dos clientes, que neste momento se faz em escala, que neste momento aumentou em termos de volume de forma avassaladora, vai ser transversal aos diferentes departamentos da empresa, ou seja, é na altura de aprovisionar, é na altura de transacionar, é na altura de dar serviço, é na altura de fazer apoio após venda. Portanto, tudo isto vai ser muito exigente e tudo isto vai obrigar não só que tenhamos esta presença digital para suportar o negócio, mas toda a infraestrutura por trás, a nível de back-office, a nível de capacidade de resposta, que é necessário para suportar este modelo de negócio. E, portanto, quando pensamos do ponto de vista do cliente, quando nos pomos nos sapatos do cliente, aquilo que o cliente vai percepcionar e o benchmarking que o cliente vai fazer com a nossa concorrência, ou mesmo com concorrência, com a experiência de empresas de outras indústrias, portanto, são este tipo de coisas. Portanto, no momento em que está à procura de informação, vai ficar frustrado se não encontra aquilo que precisa, se a informação que procura não o ajuda a tomar as suas decisões, vai ficar frustrado se tem contactos com comerciais ou se tem contactos em termos das nossas presenças digitais que não lhe facilitam o processo de compra, vai ficar frustrado se não recebe aquilo que encomendou no prazo, nos termos em que o fez. A mesma forma em termos de serviço, suporte, faturação, até ao momento em que, desejavelmente, se conseguimos alimentar de forma duradoura este ciclo de vida do cliente, ele pode ser fiel, pode ser um cliente fidelizado e leal à nossa marca. Portanto, mas tudo isto é muito exigente. Não é apenas o momento de estarmos visíveis, não é apenas aquele momento em que proporcionamos a primeira transação, é todo este ciclo de vida que temos de ser capazes de responder para ter sucesso neste novo contexto. Sendo assim, aquilo que nós normalmente entendíamos como sendo um caminho relativamente linear, em que as empresas tradicionalmente começavam por um nível fundacional de e-commerce, em que era uma primeira experiência, e muitas empresas hoje, ao ver este primeiro nível, consideram isto básico, ter uma primeira presença digital, mas deixem dizer-vos que é muito normal ainda hoje, sobretudo no contexto B2B, empresas de referência estarem, se quiserem, a estrear-se do ponto de vista de comércio eletrónico para os seus clientes B2B, para os seus agentes, e, portanto, não pensem que isto é já uma commodity, pode ser em alguns segmentos, por exemplo, no retalho, certamente isto já não faz sentido, mas há muitas empresas e muitos setores de atividades que ainda estão neste primeiro nível fundacional, e depois
O segundo nível, tradicionalmente, é quando começamos a ter algum volume e quando nos começamos a preocupar com ganhos de eficiência, com taxas de conversão, e a presença no digital começa a ganhar outro tipo de protagonismo dentro da empresa. Já não é uma experiência, mas já é algo que merece a atenção e que já é significativo em termos de negócio. Depois o passo seguinte é quando normalmente queremos otimizar o nosso negócio digital, expandimos para outras unidades de negócio, expandimos para outras marcas, expandimos para outros mercados e a partir deste momento isto já é muito significativo no negócio da empresa e queremos maximizar todos os ganhos, gerir ciclo de vida de clientes, até que realmente somos masters em termos de comércio digital e, portanto, temos esta ambição de ser inovadores, de marcar as tendências, de criar uma relação mais simbiótica com todo aquele ecossistema de parceiros em sede de marketplaces e de clientes com os quais nos relacionamos. E, portanto, tradicionalmente as empresas seguiam este caminho muito linear. O problema é que hoje não temos tempo para ganhar maturidade ao longo destes passos e somos obrigados a saltar etapas. Saltar etapas dentro de um crescimento orgânico ou saltar etapas criando organizações ao lado. Estas são decisões que muitas vezes se colocam às diferentes empresas nos diversos setores de atividade e para os quais temos que estar preparados, temos que ser capazes de o fazer. O segundo aspecto, a segunda tendência que nós selecionamos para o evento de hoje tem a ver com o fim da propriedade e a forma como os clientes e os consumidores começam a privilegiar experiências de subscrição, de pay as you go. E a este nível, muitas vezes coloca-se a questão de estarmos a falar essencialmente para o mercado do consumidor final, B2C, quando pensamos em referências como a Netflix, como o Spotify, mas nada pode ser mais falso, ou seja, no mercado B2B, no negócio entre empresas, temos também cada vez mais experiências de subscrição para substituir, por exemplo, custos fixos por custos variáveis. E efetivamente este modelo, que é muito assente também em tecnologias a nível de IoT, sensorização, e portanto tudo aquilo que permite gerar novos modelos de negócio, é neste momento muito relevante também no mercado B2B, e é uma tendência que nós, Oracle, estamos a sentir por parte dos nossos clientes e que é muito exigente. É muito exigente porque nos vai obrigar a sair de um contexto em que tínhamos uma venda pontual e, portanto, era uma encomenda registada, era uma fatura emitida, era o fulfillment realizado, para ter um contexto em que tudo isto é recorrente e, portanto, somos obrigados a oferecer muito mais possibilidades a quem compra, ou seja, em vez de uma transação, em vez de uma unidade, uma SKU de um catálogo, nós temos aqui serviços, temos contratos, temos diferentes métricas, podemos estar a monitorizar tempo, podemos estar a monitorizar uso, podemos ter que estar a fazer extensões, podemos ter que estar a fazer cancelamentos de contratos e, portanto, tudo isto cria uma complexidade e multiplica em muitos milhares, em média, as possibilidades de quem está a comprar e depois obriga que seja feito backwards toda a adaptação dos diferentes departamentos e das diferentes aplicações de back-office da empresa. E, portanto, isto é bastante exigente e, se quiserem, o que vemos aqui neste slide seguinte é mesmo tudo aquilo que está inerente a uma alteração do modelo transacional para um modelo de subscrição. E realmente não é só a forma como pensamos do ponto de vista comercial este novo negócio, é a forma como temos preparado todos estes sistemas para fazer a monitorização dos consumos, para fazer a faturação, para fazer a contabilização, para fazer o serviço. Portanto, tudo isto é bastante exigente e uma grande aposta que a Oracle está a fazer neste momento são justamente a integração
de back-office e front-end a nível de suporte ao negócio de subscrição. Portanto, acreditem que é também uma das tendências que está a emergir neste novo normal. O terceiro ponto que gostávamos de destacar tem a ver com o advento de uma altura em que os consumidores são mais protegidos, têm mais consciência dos seus direitos e estamos a recuperar décadas de atraso do ponto de vista da regulamentação. E, portanto, não sei se recordam quando foi feito o discurso da Presidente da Comissão Europeia, da Ursula von der Leyen, por altura do Web Summit em Lisboa. Ela disse-nos algo muito curioso que tem a ver com o facto de, neste novo mercado digital europeu que se está a tentar promover, não faz sentido que uma empresa portuguesa que queira expandir-se e que tenha sucesso na sua expansão para outros mercados europeus tenha que lidar com um patchwork de regulamentação nacional específica de cada país e que distorce, se quiser, no mundo digital, a concorrência entre as empresas. Isto é magnífico, mas é um caminho com dois sentidos, não é? Portanto, isto aplica-se às empresas portuguesas quando querem ter uma presença digital, um negócio digital forte noutros mercados, mas também se aplica às empresas de outros países quando fazem a sua expansão para Portugal e, portanto, depende muito de nós aquilo que será o sucesso que as nossas empresas vão ter neste novo contexto de maior regulamentação e maior harmonização da regulamentação do negócio digital. E eu entendo que depende de nós. E quando digo que depende de nós, não é no abstrato, é muito de cada um que está hoje neste evento do IDC, porque se neste ecossistema de empresas que hoje está a apresentar e a acompanhar este evento, se não é aqui nesta sede que estão grande parte dos decisores que vão ditar aquilo que é a capacidade das empresas portuguesas nos próximos anos em triunfarem, neste contexto, então eu não sei onde estará. Portanto, eu entendo que esta é uma call to action para nós, para todos nós que estamos neste evento do IDC. E, portanto, num slide apenas para resumir tudo isso, portanto, nós vamos ter, de facto, mais regulamentação, mais proteção do consumidor e das empresas e uma harmonização desta regulamentação. Vamos ter umas restrições ou regras distintas do ponto de vista de tudo aquilo que é o digital advertising. E tenham atenção que o digital advertising é absolutamente chave para alimentar tudo isto que é o negócio digital. Portanto, nós não dinamizamos presenças online de forma espontânea, não é? Nós contamos com a comunicação, o advertising, paid media, claro que também earned media, mas sobretudo o paid media que tenha vindo a ganhar relevo nos últimos anos e que já representa a nível global, desde 2019, mais de 50% de tudo aquilo que é o investimento publicitário das empresas. É digital. Isto vai mudar, já vamos falar sobre isso. E depois, quando existem princípios éticos que não são respeitados, por exemplo, no uso dos dados dos consumidores ou nos seus direitos, efetivamente temos também aqui fatores que levam a que os consumidores percam a confiança nas marcas ou se refugiem nas marcas em quem têm mais confiança. E, portanto, estes são alguns exemplos de aspectos em que a regulamentação e o aumento do controle se está a fazer sentir. E, portanto, o GDPR, portanto, toda a gente conhece o impacto que este regulamento tem tido desde do momento em que entrou em vigor em 2018 e que veio substituir ou que veio complementar iniciativas regulamentares que vinham, portanto, diretivas de privacy, aliás, by the way, vamos ter também, desejavelmente, em breve, uma nova diretiva de privacy, mas são coisas que têm 20 anos de existência, que têm iniciado na Europa, mas que estão a ter impacto também noutras geografias. Temos, do ponto de vista do digital advertising, todo o contexto distinto à volta dos third-party cookies, portanto, que é aquela moeda de troca que alimenta todo o canal programático da publicidade digital, e depois temos esta iniciativa, este pacote regulativo que foi proposto pela Comissão Europeia, que tem que ir ao Parlamento Europeu e que realmente vai ter um impacto muito grande do ponto de vista também do e-commerce. E, portanto, do ponto de vista mais de preparação, mais de background, nós vamos ter que ser capazes de perceber que a tecnologia tem que nos
permitir gerir de uma forma robusta aquilo que são os diferentes IDs do cliente. Nós vamos ter IDs do cliente distintos e cada vez mais controláveis nas diferentes plataformas, sobretudo a partir do momento em que fazemos o phasing out dos third-party cookies. Isto vai ser relevante, quer do ponto de vista dos dados que nós possuímos, quer do ponto de vista de parcerias que podemos ter com parceiros de negócio a nível do uso destes dados. E depois, em termos, sobretudo, do marketing que vai alimentar a presença digital das empresas, nós temos que ter muita atenção ao tema da segurança, ao tema do consentimento para os dados que gerimos. Vamos ter que ter as mesmas preocupações quando gerimos audiências anonimizadas, audiências que normalmente hoje são trabalhadas muitas vezes por parceiros externos, pelas nossas agências, mas que nos corresponsabilizam também. E depois vamos ter que ter a capacidade de ter interoperabilidade com os diferentes parceiros quando queremos, de facto, fazer campanhas que dinamizam os nossos canais digitais, porque não vale a pena estar presente no digital se ninguém sabe que nós estamos presentes e, portanto, toda a parte do marketing digital é fundamental também para alavancar esta função. E, portanto, do ponto de vista, muito sucintamente, destas três tendências, era isto que eu tinha para partilhar convosco e renovo realmente a call to action para todos nós, depende muito deste ecossistema e deste conjunto de pessoas que hoje está neste evento, a capacidade para realmente fazermos diferente e triunfarmos neste novo normal. Obrigado a todos e espero que tenham gostado.